E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Israel Guimarães e bora para mais um vídeo. E hoje a gente vai aprender a criar um usuário, cara, certo? Ah, então, dando continuidade à aula de permissão de arquivos, a gente vai aprender a criar um usuário, tá? Com esse carinha aqui, add user, beleza? O Linux, ele é um sistema que ele é multiusuário, ou seja, pode ter vários usuários acessando a mesma máquina. Tranquilo? Como eu quero provar para vocês que essas permissões de arquivo que a gente viu na última aula, ela é uma forma de o Linux se organizar também, né? Porque separa as coisas. E se proteger, eu vou criar um usuário, tá? E vou dar uma permissão aí em relação ao arquivo. Ou seja, eu vou ter meu usuário normal, que é o Israel Guimarães, e vou ter um usuário, outro usuário, né, usuário teste. Eu vou criar um arquivo e aquele Israel Guimarães, tá, que é o meu usuário normal ali, não vai conseguir acessar o meu arquivo. Beleza? Calma, se você não entendeu, você vai entender. Vamos conhecer o carinha aí, o comando, né, add user. Então, vamos consultar o manual dele, tá? Add user. Add user. Beleza. A gente vai consultar o manual dele. A gente consegue ver, primeiramente, que ele é um comando de nível 8, tá? Tá aqui. Ou seja, para eu executar esse comando, eu tenho que virar usuário root, tá? Então, quem criaria o usuário, né, através do add user seria o usuário root, ok? A gente tem algumas outros comandos semelhantes, que é o add group, para você adicionar, né, um usuário ao grupo. Temos o add user também. Os dois basicamente servem para criar, adicionar usuários ao sistema ou a grupos. Se a gente rolar aqui, né, a gente vai ver as descrições. É bem tranquilo, tá? Então, você consegue dar uma verificada aqui. Adicionar um utilizador normal. Tem algumas informações aqui. Mas, só para vocês verem, tá? É basicamente isso. Vamos lá. Uh, então, a gente vai usar esse carinha aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu criei uma pasta, tá? PWD, onde é que eu tô? Criar a pasta treinamento. Vocês podem criar, vocês podem colocar aí, criar um arquivo TXT no local que vocês quiserem. Então, vamos dar uma consultada nas permissões de arquivo, cara. ls -l, né? De lista longa, tá? Então, eu criei esse arquivo aqui, texto.txt. O usuário que criou, né? É o Israel Guimarães. E o grupo é Israel Guimarães, tá? E ele veio, né? Ele foi criado com as seguintes permissões de arquivo. Ou seja, leitura, escrita e o resto, tá? Só vai ler, beleza? Vamos dar um cat aqui. Então tem algumas informações aqui, tá? Digamos que eu tenho que proteger esse arquivo. Eu não quero que ninguém modifique ele, somente eu. É aí que entra as permissões de arquivo, cara. Mas para a gente testar isso, a gente vai ter que criar um usuário. Então a gente vai virar usuário root, tá? Vamos botar a senha. Beleza, Israel, você virou root? Virei, tá? Porque tá aqui, destacado, root. Então vamos lá. Add user. Esse add user, ele é um programinha. Então eu virei usuário root, beleza? Eu vou, com esse comando, criar esse usuário. O usuário teste. Daí sim dá enter, tá, pessoal? Beleza, olha aqui. Vamos lá o passo a passo, tá?
Adicionando usuário teste. Adicionando novo grupo, usuário teste. Tá? Ele vai dar um ID para a gente, tá? Adicionando novo usuário teste, com grupo usuário teste, beleza. Ele está criando toda a parada aqui, tá? Criou o home do usuário teste, criou os arquivos de configuração lá no etc e tudo mais. Ele pede uma senha, cara. Vamos colocar uma senha simples, tá? Depois a gente vai apagar esse usuário. Eu vou apagar depois ele. Colocar a senha novamente. E aqui, lembra que eu falei que ele é um programinha? Então, você pode preencher essas coisas ou não, né? E daí vai a critério aí de vocês, certo? Então vamos lá. Vamos dar um Enter, tá? Você pode dar um Enter para deixar padrão aqui. Ó, são algumas informações. É um programinha, cara. Ó, a informação está correta? Sim. Beleza, cara. Então ele criou aí o restante das configurações que faltava para o meu usuário teste, certo? Beleza. A princípio o usuário aí está criado. Como é que eu vejo que ele está criado? ID usuário teste. Opa! Me deu algumas informações, Israel. Então, cara. Então ele foi, na verdade, o que? Ele buscou o ID do usuário teste. Eu posso fazer isso com Israel, com o usuário primário aqui? Cara, você pode. Israel Guimarães. No caso de vocês, é o nome de vocês. Ó. Então ele vai puxar o ID, um identificador. Cada usuário tem o seu identificador. Vejo a diferença aqui, ó. O ID, usuário ID, tá? No caso do usuário teste é 1001. No caso do usuário primário, né? Primeiro usuário que eu criei, quando eu criei aqui o sistema, é 1000. E assim vai, tá? Tá, cara, beleza. Eu criei o usuário teste. O que a gente pode fazer? A gente pode ver aqui, ó. A gente vai sair daqui. Foi mal. A gente vai, na verdade, dar um exit para fechar. Vocês podem ver que eu estou no Israel Guimarães. E agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se eu criei toda a configuração, todo o usuário, será que tem um home aqui? Cara, vai ter. Beleza? Eu estou ainda na minha pasta, tá? E agora, esse é o home do Israel, tá? E olha aqui, o home do usuário teste. Então eu posso acessar aí esse usuário. Cara, você pode, tá? Home, usuário teste. Ó. Então, basicamente, você consegue aí ter acesso ao home do usuário teste. Está aqui também, ó. Então, realmente ele cria, tá, pessoal? Um arquivo de configuração, ele cria tudo novamente, tá? Como fosse aí um novo usuário. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cara, tá aqui, ó. Ó, homes. Tá aqui, ó. Home. Então, assim, ó. Só que tem uma coisa. Eu tô logado com Israel Guimarães. Para eu ver as coisas aqui, eu teria que me logar como usuário teste, tá? Então, mas deu certo a princípio. Então, basicamente, pessoal, para gente criar, tá? Um usuário, a gente utiliza o comando add user, tá? Que vai acontecer na próxima aula? Eu vou me logar como usuário teste e vou criar um arquivo. Esse arquivo aqui que eu criei lá na minha pasta treinamento, tá? Que eu criei lá na minha pasta treinamento, ele corresponde a quem, cara? Ele corresponde ao Israel, né? No grupo Israel. Eu vou criar
uma permissão que a única pessoa que vai conseguir modificar esse arquivo é eu. Ou eu posso dar permissão para o usuário teste modificar. Depois a gente vai ver isso daí, tá? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, que para você criar o usuário, você pode utilizar esse carinha aqui, tá? E você vai conseguir também ter uma noção de controle de permissão de arquivo, beleza? Então a gente vai dar um stop, né? Agora nessa parte, nessa aula aqui, vocês aprenderam a utilizar esse comando addurse e na próxima aula a gente vai ver aí que a gente vai criar um arquivo, vai dar umas permissões para ele, para a gente entender como funciona essa paradinha aqui, tá? Lembrando que tem 3 tipos de permissão, né? Leitura, escrita e execução. Então isso torna o Linux um pouco seguro, cara, tá? Porque ele trabalha com esse tipo de permissões e arquivos, beleza? Então, se você gostou da aula, se inscreve no canal, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!